Em tempos de crise hídrica, é preciso investir em iniciativas que estimulem o uso da água de forma mais sustentável. Esse equipamento ajuda o produtor rural a reduzir o consumo de água. Quer saber como? Fique ligado no Destaque UFV. O irrigâmetro conquistou muitos produtores rurais e já é comercializado em todo o país. A ideia é tão inovadora que rendeu o prêmio. Nós vamos conversar com o idealizador do irrigâmetro, o pesquisador Rubens Alves de Oliveira, atual diretor do Centro de Ciências Agrárias da UFV. Como vai, professor? Tudo bem, Caroline? Bom, explica pra gente, Rubens, de onde surgiu a ideia, qual que foi o contexto da pesquisa com o irrigâmetro? Desde que eu ingressei na universidade, eu ofereço cursos na Semana do Fazendeiro. E, obviamente, na minha área de atuação, que é a área de irrigação. E, nesses cursos, nós temos que falar para os produtores rurais, né, sobre as tecnologias para manejar adequadamente a água de irrigação. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande, né, de apresentar as tecnologias atualmente existentes, né, para se usar racionalmente a água na agricultura. E talvez, né, a origem do irrigâmetro tenha nascido dessa minha ânsia de falar para agricultores, né, que de maneira tem pouco conhecimento técnico sobre, né, manejo de água de irrigação, né, e talvez essa ânsia é que me trouxe a ideia do irrigâmetro. Eu digo até que eu considero uma revelação, né, e essa imagem eu transpus para o papel, né, e a partir daí nós começamos a desenvolver, né, o aparelho. E nesse processo nós contamos com diversos pesquisadores da nossa instituição, né, e aí eu poderia, né, citar vários deles. Por exemplo, o professor Márcio Mota Ramos, do Departamento de Engenharia Agrícola, já aposentado, o professor Gilberto Sediama, também do Departamento de Engenharia Agrícola, o professor Paulo Roberto Secon, do Departamento de Estatística, a professora Hermínia, da Fitotecnia, e o professor Hugo Alberto Ruiz, do Departamento de Solos, já aposentado também. Então, foi uma equipe em conjunto. Foi uma equipe em conjunto que nós começamos, né, então, a desenvolver essa ideia, né, montamos essa equipe, né, de pesquisadores e envolvemos também estudantes de iniciação científica, né, bolsistas de extensão universitária, mestrandos, doutorandos e até trabalhos de pós-doutorado. E o irrigâmetro hoje é uma tecnologia patenteada pela UFV, né? Nós tivemos o cuidado, né, de registrar a patente em nome da Universidade Federal de Viçosa, né, que é a detentora, né, desse registro de patente. Então, assim, para quem não conhece o irrigâmetro, a gente vai acompanhar agora um vídeo que vai explicar um pouco do funcionamento. O irrigâmetro é um aparelho desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa que está sendo usado por produtores rurais para determinar o momento correto de irrigar, a quantidade de água certa a ser aplicada para as plantas e o tempo de funcionamento do sistema de irrigação. O irrigâmetro ele é constituído por um reservatório suficiente para atender a cultura durante todo o ciclo, uma válvula chamada válvula de alimentação, uma outra válvula chamada válvula de escapamento, um tubo de vidro com uma escala diretamente em milímetros chamado tubo de alimentação, uma régua chamada régua temporal, indica o tempo de irrigação para o produtor, uma régua multicolorida denominada régua de manejo para indicar o momento correto de irrigar, uma torneira denominada válvula de drenagem, uma outra válvula denominada válvula interconectora e esse componente denominado
evaporatório. Bom, do ponto de vista do funcionamento, o irrigâmetro é considerado um equipamento ecológico. Por quê? Não há necessidade de energia elétrica para o funcionamento, não há necessidade de pilha, nem de bateria. Ele funciona simplesmente devido às condições ambientais no entorno do aparelho. A água começa a evaporar, e isso eu vou simular usando uma seringa. Então eu vou simular aqui retirando um pouco de água só para observar o funcionamento. Começa a borbulhar e o nível de água começa a descer no tubo do irrigâmetro, dando diretamente o valor da lâmina de água estimada, que está sendo usada pela cultura. Quando o nível da água no tubo de alimentação do irrigâmetro se encontra na direção da faixa azul, significa que não é momento de irrigar a cultura, ou seja, há grande disponibilidade de água no solo. Com o passar dos dias, a água vai sendo evaporada e o nível da água vai descendo no tubo de alimentação do irrigâmetro. Quando o nível se encontra na direção da faixa verde, significa dizer que ainda não é o momento de irrigar. Neste caso, se o produtor optar por fazer a irrigação, a quantidade de água necessária para a cultura é de 6 milímetros e o tempo de irrigação é observado diretamente na régua temporal. Nessa situação, 27 minutos. Quando o nível da água se encontra na direção da faixa amarela, é indicativo do momento de irrigar. Neste caso, a lâmina necessária é de 10,5 milímetros e o tempo de irrigação, observado na régua temporal, 45 minutos. Quando o nível da água se encontra na direção da faixa vermelha, é indicativo de que o momento de irrigar já passou, sendo necessário fazer uma irrigação para evitar perda significativa na produtividade da cultura. Feita a irrigação, o irrigante deve zerar o irrigâmetro. Professor, então como a gente pôde observar, o irrigâmetro ele é uma ferramenta simples, de fácil utilização. Caroline, talvez seja esse o grande passo, o salto tecnológico do irrigâmetro. Para manejar adequadamente a água num sistema de irrigação, há uma complexidade muito grande que envolve tipo de solo. Imagina aí, o produtor pode ter um solo muito argiloso, uma outra condição, um solo muito arenoso, um com muita matéria orgânica, às vezes uma condição de pouca matéria orgânica. Um outro aspecto importante, o clima. Então tem dias que ventam muito, dias que ventam pouco. Ou seja, o clima é um aspecto também extremamente complexo no processo de evapotranspiração das culturas. Um outro aspecto complexo é a própria cultura. Então nós temos culturas diferentes. Eu tenho uma cultura, a planta de feijão, ela é muito diferente da planta de milho, que por sua vez também é muito diferente da planta do algodão. E a própria fase de desenvolvimento da cultura. Então, se nós pegarmos uma planta de milho, na fase jovem ela é pequena e na fase reprodutiva, por exemplo, já tem um porte maior. Além disso, nós ainda temos um outro aspecto que é o próprio sistema de irrigação. Então, nós temos sistemas de irrigação por gotejamento que aplicam, cujos emissores, os gotejadores, aplicam vazões de 1 a 2 litros por hora, no máximo 12 litros por hora. E, por outro lado, nós temos aspersores que aplicam até 10, 15 litros por segundo. Então, há uma diversidade muito grande de sistemas de irrigação no que diz respeito às suas características de aplicação de água. Bom, então, quando a gente pega esses 4 aspectos, tipo de solo, tipo de cultura, o clima, e ainda os sistemas de irrigação, a diversidade de sistemas de irrigação, para o produtor, que em geral, ou para o irrigante, o operador do sistema de irrigação, que em geral tem baixo conhecimento técnico, então ele faz as irrigações sem nenhum embasamento. Tá? E aí o que geralmente resulta? Em aplicação excessiva de água, que todos nós sabemos, pode ocasionar danos ambientais, além da questão relacionada à crise hídrica, e também o custo de energia na aplicação dessa água, e que acaba resultando em baixas produtividades e até baixa qualidade do produto
né, na propriedade. As pessoas falam, mas e se chover? Se chover, continua não tendo conta nenhuma, né? Então esse foi o grande avanço, né? E de uma maneira que é facilmente, né, aplicada por qualquer pessoa. Mesmo sem nenhum conhecimento sobre irrigação, a gente consegue em 30 minutos treinar uma pessoa, né, para manejar adequadamente a irrigação. E ele já está disponível no mercado há quanto tempo? Ele já está disponível no mercado há cerca de uns 4 a 5 anos, né, e está presente em 10 estados do país, né, notadamente nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E atualmente há pesquisas que vêm justamente mostrar o desempenho do irrigâmetro, né? De forma geral, o que elas têm apontado? Nós, desde né, os primeiros protótipos, né, que nós começamos a desenvolver o irrigâmetro e até hoje, né, a gente vem melhorando cada dia mais o equipamento, tá? E, por outro lado, a gente vem aperfeiçoando as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, né, ao longo do tempo, né? Uma questão importante é a gente conduzir pesquisas para efetuar pequenos ajustes para determinadas condições climáticas. Então, por exemplo, nós já fizemos pesquisas aqui em Viçosa, fizemos pesquisas no norte de Minas, no Projeto Jaíba, fizemos pesquisas no estado do Tocantins, em Gurupi, né, junto à Universidade Federal do Estado do Tocantins, fizemos pesquisas com o pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo, de Alegre, o professor Edivaldo, né, lá na Bahia, né, em Vitória da Conquista, né, com o professor Cristiano Tagliaferri. Então, a gente tem montado uma rede, né, de pesquisas já com o irrigâmetro, no sentido de avaliar a tecnologia numa diversidade de condições climáticas. Tá certo. E o irrigâmetro ela é uma tecnologia, ao mesmo tempo inovadora e sustentável. O que é preciso para que as universidades possam cada vez mais incentivar pesquisas como essas? Caroline, na minha percepção, focar no ensino de empreendedorismo. As pessoas, sejam professores, sejam estudantes ou servidores técnico-administrativos das instituições, elas têm que pensar diferente, né? É a gente se lançar, às vezes, em trabalhar certas ideias que, em princípio, né, não parecem promissoras, mas que com o desenvolvimento, né, a gente acaba alcançando resultados satisfatórios. Eu acho que o ensino de empreendedorismo ou o estímulo, né, ao empreendedorismo, isso é extremamente importante para nós termos instituições mais criativas, seja no desenvolvimento de equipamentos, de tecnologias, seja na atuação do professor em sala de aula, seja no oferecimento de um serviço, né, que um servidor técnico-administrativo presta aos né, ao nosso público. Então, nós temos que, de maneira geral, estar sempre inovando. E essa inovação acabou refletindo no prêmio, né, que o senhor recebeu recentemente, o Prêmio Bom Exemplo 2015, na categoria Inovação. Como que foi ser indicado e depois receber essa premiação? Bom, foi uma grande honra, né, estar recebendo esse prêmio. E a Universidade Federal de Viçosa, né, participou, né, com a tecnologia do irrigâmetro numa indicação da FAPEMIG, né, para concorrer ao Prêmio Bom Exemplo, né, que é promovido pela TV Globo Minas, pelo jornal O Tempo, né, pela FIENG, que é a Federação das Indústrias, né, do Estado de Minas Gerais, e pela Fundação Dom Cabral. Então, a premiação é um incentivo para continuar a desenvolver novas pesquisas? Certamente, né? Todo professor universitário, né, ele além de educador, né, na minha percepção, né, ele tem também que ser pesquisador, né? E é um incentivo, né, não só para novas pesquisas, mas principalmente
para nós mesmos desenvolvermos ainda mais o irrigâmetro. Recentemente eu estive em Betim, conversando com um empresário que está trabalhando, né, na melhoria da aparência do irrigâmetro. Também estive recentemente com o professor Márcio Mota Ramos, trabalhando mudanças no aparelho no sentido também de melhorar a sua aparência. Professor, considerando então, para encerrar o nosso bate-papo aqui no contexto da sustentabilidade, quais são os ganhos efetivos do irrigâmetro para a sociedade? O primeiro ganho é o ganho econômico. Por quê? Porque das tecnologias existentes, o irrigâmetro tem um preço relativamente baixo, né, que pode ser adquirido, inclusive, por pequenos produtores. Um outro ganho é o ganho social, né? Essa tecnologia, por ser de simples utilização, né, pelos irrigantes, ela pode ser utilizada por pequenos produtores rurais. E o terceiro ganho é o ganho ambiental, ao proporcionar, né, condições para que os usuários de água na agricultura, né, utilizem esse recurso hídrico, né, de maneira racional, né, nós estamos contribuindo tremendamente, né, para o uso adequado da água na agricultura, que é a atividade, né, que mais usa água dentre as diversas atividades humanas. Obrigada, então, professor, pela sua participação aqui no Destaque. E quem quiser saber mais sobre o irrigâmetro, pode acessar a página da empresa Irriga Certo. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar toda a programação da TV Viçosa também pela internet. Até o nosso próximo encontro.